quero pedir que os meninos lá do som possam soltar o vídeo agora, tá? Aquele vídeo que eu encaminhei para vocês. Eu queria chamar aqui os nossos anciãos que estão aqui presentes: Clemilton, Cadu, Francisco, Marlene. O Jean está em viagem, atendendo a família. Acho que vocês já sabem, né? O pai da Ana faleceu. Eles estavam indo para o estado de Pernambuco e faltando 200 quilômetros eles receberam a notícia do falecimento. Nós mandamos o nosso abraço em nome da igreja do Gama Oeste. A eles agradeceram bastante. O pastor Marcos está pregando, o Tiago também está pregando e o Anderson está acompanhando o grupo musical. E hoje a igreja ela celebra dia do ancianato e tem uma mensagem para esse grupo que representa o ancianato aqui da nossa igreja. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia do ancianato, um momento especial para reconhecermos aqueles que com amor, dedicação, servem a igreja como líderes espirituais. O ancião é muito mais do que um cargo, um chamado de Deus para cuidar, orientar e inspirar. Agradecemos aos anciãos, anciãs e líderes de grupo por sua fidelidade, por caminharem lado a lado com os pastores, apoiando os ministérios e conduzindo os irmãos a uma vida mais próxima de Cristo. Que o Senhor continue renovando as suas forças, abençoando a sua jornada e usando a sua vida para abençoar a sua igreja. Expressamos a nossa gratidão e desejamos um feliz dia do ancianato. Eu queria reconhecer em nome da igreja do Gama Oeste a vocês, homens e mulheres, dedicadas a esse ministério, que tem a missão deles, gente, não é fazer escala, cuidar do culto, não. A missão deles é pastorear essa igreja junto com o pastor. E eu sou muito feliz de ter esse grupo aqui, comprometido, que topa tudo e mais um pouco, as aventuras que a gente colocando como planos aí. E vocês merecem muito. Mas em nome da igreja do Gama Oeste, a gente preparou uma singela lembrança para vocês nesse dia onde nós celebramos o dia do ancianato. Então, olha, pode entregar aí, me ajuda por favor. Já deixou na ordem já, ó. Então, é uma lembrança simples, mas de coração em nome da igreja, pelo que vocês representam. Os demais vão receber depois, mas fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus. E eu queria fazer uma oração com esse grupo que representa o ministério pastoral da igreja aqui do Gama Oeste. Eu quero ajoelhar com vocês aqui à frente. A igreja pode permanecer em forma de reverência e nós vamos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse grupo de pastores locais que é o ancianato. Querido bom Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nesse dia a igreja adventista reconhece o trabalho, o papel do ancianato, homens e mulheres que estão à frente das igrejas adventistas aqui no Brasil e no mundo, e nós aqui temos esse grupo comprometido. Quero agradecer pela vida do Clemilton, do Francisco, da Marlene, do Cadu, do Jean, do Anderson, do Tiago, do pastor Marlon também, que são pastores locais dessa igreja. Pedir também que as bênçãos se estendam sobre eles, mas também sobre os cônjuges, sobre os filhos, sobre a família, e que esse ministério de influência não seja um ministério restrito apenas à igreja local, mas que onde quer que eles estiverem, que eles sejam consagrados, dedicados ao Senhor e usados para o teu serviço. Querido Deus, nesse momento mais uma vez, eu peço que o Senhor possa abençoá-los, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua confiança, e que eles continuem com essa disposição de servir ao Senhor onde quer que eles estejam. Nos lembramos também da família do Jean que está enlutado, nosso parceiro também. Queremos também colocar a Valentina, que também está internada, Senhor, nesse momento, os nossos filhos, a nossa família e esta igreja, Senhor, nas tuas mãos, para que todos sejam cuidados e fortalecidos por Ti e que em breve possamos estar contigo no céu. Obrigado por esse dia especial, obrigado pela alegria da convivência de estarmos aqui juntos. E obrigado porque temos a certeza de que Jesus em breve vai voltar. São bênçãos que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém.
bem, nós estamos com um movimento também da Feira de Saúde acontecendo ali, pessoas sendo atendidas. Hoje à tarde teremos o acústico e nós vamos finalizar a tarde com o batismo, amém? Então não perca, 4h30 da tarde, é isso, né? 4h30 da tarde, a gente quer ver toda a igreja aqui, os amigos, para a gente poder ter esse momento de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Combinado? Posso contar com vocês? Sim ou não? Sim. Então tá bom, então está registrado no céu, tá bom? Muito bem, abra sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Vocês sabem que nós estamos na série Fortes. E algumas semanas, quase um mês atrás, na verdade, eu preguei sobre movidos por instintos. E o tema de hoje é enigmas. Eu quero saber se a igreja do Gama Oeste é boa em enigmas, em charadas. Já brincaram já de charadas? Então vai aí a primeira. O que é que tem coroa, mas não é rei? O que é? Opa, acertaram, hein? O que é que passa diante do sol, mas não faz sombra? O vento. Quem falou vento? Vento, acertou. Então tá bom de charada, né? Que bom. A gente vai falar sobre uma charada que está na Bíblia. Sabia dessa. Eu quero convidar você Eu a só ler o texto raciocinei. sagrado em Juízes, capítulo 14, do verso 10 ao verso 20. Juízes, capítulo 14, a partir do verso 10 até o verso 20. Acharam, né? Quem achou, liga bem. Amém. Tudo bem, quero ver vocês ligados aqui na mensagem hoje, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nessa manhã de sábado estamos aqui na igreja. Nós também temos um grupo ali fora na frente do estacionamento que estão atendendo pessoas da comunidade. Louvado seja o teu nome por tudo que está acontecendo e que ainda vai acontecer hoje pela manhã, hoje à tarde nessa igreja, Senhor. Mas nesse momento nós queremos agora entrar em sintonia com o céu. Nós queremos agora estudar a tua palavra. Nós queremos agora pedir que o Senhor manifeste agora o teu Espírito na nossa vida, nos dando a capacidade de entender o texto sagrado, mas acima de tudo, a capacidade de vivermos a mensagem da tua palavra nessa manhã. Por isso, Senhor, enche-nos da tua presença, enche esse lugar agora da glória do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, e nós fazemos em Glórias nome de Jesus. ao teu nome. Glórias a Deus. Amém. Olha o que diz, Juízes 14, verso 10. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali o quê? Banquete. O que ele fez ali, gente? Banquete. Olha a Bíblia aí, olha o texto. Ele fez ali o quê? Banquete. Banquete. Como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para vocês o decifrarem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. 14. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. Então você acha que eu iria contar para você? Olha o jogo, tem? Olha o jogo, 17.
Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas, e no 7º dia Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que este desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma, porque Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Você sabe da história? A história é curiosa. Sansão, ele foi criado, ele foi concebido para ser um juiz de Israel. Ele era nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento, ou melhor, antes do seu nascimento até o fim da sua vida. Mas você sabe que, diante dos detalhes da vida desse homem, Sansão foi se perdendo, Sansão foi caminhando para o declínio, Sansão foi escorregando pelas curvas da vida, e cada vez mais ele andava longe da presença de Deus. Se tem alguém que é literalmente uma pessoa que foi se perdendo aos poucos, essa pessoa é Sansão. Porque Sansão, ele foi abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores, da sua fé, da sua crença, do seu conhecimento, e aí a gente começa a ver um Sansão altamente descontrolado, desgovernado, sem direção na sua vida. E aqui, eu falei no último sermão sobre aquele momento do caminho, que ele passa na vinha. Você sabe que o nazireu, ele não deveria consumir bebida alcoólica. O que mais? Ele não poderia tocar em quê? Em um cadáver. E nem cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Cortar o cabelo. E ele não poderia ter contato com quem? Com os filisteus. Ele seria um juiz para os filisteus. Mas aqui a gente está vendo um juiz que estava se casando com uma filisteia. E daí dá para a gente poder entender aonde a vida e as decisões de Sansão levaram. E a gente encontra aqui no capítulo 14 um enigma muito curioso. A gente gosta desses enigmas, a gente gosta dessas histórias, a gente tem um pouquinho de detetive na nossa vida. A gente gosta de tentar decifrar coisas difíceis. Em geral, quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, a gente quer saber os segredos, os cantinhos, os detalhes das histórias. Mas o capítulo 14, ele também é cheio de charadas. E aqui a gente tem um mistério que é contado por Sansão. A história você viu. Sansão agora estava na sua festa de casamento. Naquela época, uma festa de casamento durava quantos dias? 7 dias. E o texto diz que o casamento não foi como Israel. O casamento foi como qual costume? Do povo dos filisteus. E daí dá para você imaginar. Sabe aquele bailão? Sabe aquele negócio assim animado? Sabe aquele negócio regrado a bebida, a dança? Era assim as festas de casamento dos filisteus. Só que não era o casamento de um filisteu, na verdade era o casamento de uma filisteia com o juiz de Israel. E aí dá para a gente poder notar qual era a situação, qual era a condição, qual era o momento em que Sansão e desconcerto que talvez os seus pais estavam sentindo ali durante aqueles dias. A gente já ouviu falar também muito sobre o tal do enigma da vida. A gente acaba tentando buscar as respostas humanas sobre a nossa existência, sobre a nossa origem, sobre o propósito da nossa vida, quais são as questões que rondam a existência humana. Isso passa pela ciência, passa pela filosofia, passa pela teologia, e não há uma resposta única para esses enigmas, mas o conceito ele engloba a complexidade do mistério que tem a existência humana. A gente deveria ser mais fácil, mas na verdade nós somos muito mais complexos do que a gente imagina. E quando eu estudei essa mensagem, estou preparando essa mensagem há pelo menos nas 2 últimas semanas, algumas horas de estudo sobre esse texto nessa série. Eu quero dizer que o primeiro alvo dessa mensagem sou eu, tá?
minha oração durante essas horas de preparo foi que, primeiramente, eu pudesse ver a mensagem de hoje. É por isso que eu quero compartilhar essa mensagem em Cristo Jesus com a minha igreja. Mas a vida de Sansão, que era um homem forte fisicamente, e talvez alguns aqui vão se lembrar da frase que eu disse no último sermão: Sansão não era naturalmente forte, ele era sobrenaturalmente forte. Ainda que ele fosse um homem bonito, forte, o sonho de toda sogra ter como genro aquele rapaz bonito, musculoso, com cabelo aqui batendo nos ombros. Uau, hein, meninas? Já estão sorrindo já, né? Mas a Cássia achou eu o homem mais bonito do mundo, gente. Tá vendo? Esses padrões que a sociedade cria não é bem assim não, tá, gente? Ela preferiu o gordinho simpático. Tá vendo? Bom, vamos voltar aqui para o texto. Sansão, ele era um homem forte fisicamente, mas ele era um homem fraco nas suas emoções. E aqui a gente consegue enxergar exatamente a realidade humana diante dos desafios da experiência que a gente vive, na tentativa da gente decifrar os enigmas da vida. É por isso que a vida desse juiz, o homem Sansão, ela revela o que acontece quando a gente experimenta construir a nossa história sem juízo. Sansão era um juiz sem juízo. E tem muita gente, muitas vezes na nossa vida, a gente diz que tem juízo, mas na verdade a gente vive sem juízo. É por isso que nas grandes questões da vida, Deus nos convida a responder às perguntas que rondam a nossa existência sobre uma nova perspectiva. Nessa manhã, vocês já sabem, eu quero falar sobre quantos pontos? Estão bons, hein? Também 4 anos já comigo, né? Já dá para decorar, né? 3 pontos, 3 enigmas, 3 mistérios que precisam ser solucionados ao longo da minha e da sua vida. E o primeiro enigma que eu quero falar é o enigma do pecado. Eu quero nessa manhã com você entender um pouquinho o que a palavra de Deus nos ensina sobre a condição natural inerente à humanidade, a minha vida e a sua vida. Se tem uma coisa que é comum na nossa existência, são as nossas quedas diante do pecado. Por mais que a gente tente, por mais que a gente esconda, por mais que a gente lute, se tem uma coisa pela qual eu e você temos, de maneira intrínseca, de maneira geral, de maneira real, é que todos nós somos o quê? Pode falar. Está vendo como a gente tem dificuldade? Porque a gente... Gostei disso aqui que eu posso caminhar, né? Opa, gostei disso aqui. Porque se tem uma coisa que a gente imagina, é que a gente olha para a nossa vida, olha onde a gente está no sábado de manhã. Aonde? Na igreja. O mundo está onde essa hora? Fazendo não sei o que da vida. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente não é bom. A gente está na igreja, a gente está cantando, a gente está escutando o pastor pregar. Eu não sei você, mas eu sou tentado a olhar para a nossa vida, para esse momento, esse sábado de manhã, e a gente dizer assim: que povo lindo, que povo maravilhoso, que povo perfeito, que não tem nenhum pecado. Não é assim que a gente pensa? É. Só que quando a gente olha para a realidade de Sansão, a gente tem que olhar para a nossa realidade, porque a vida de Sansão não é uma vida diferente da minha vida e da sua vida. Por mais que a gente maqueie, por mais que a gente põe uma roupa diferente, por mais que a gente venha num lugar distinto, nós somos grandes o quê? Pecadores. Deixa eu mexer com vocês aí agora. Precisa de coragem, hein? Repita comigo: eu. Vocês tomaram café da manhã não, gente? Almoço eu sei que ainda não chegou a hora, mas café da manhã, cuscuz com ovo, tomate, cebola. Não? Já estão pensando naquela lasanha de brócolis, né? Eu já estou pensando, gente. Vamos lá. Diga comigo: eu sou um grande pecador, Ai! Agora doeu, hein? Agora foi lá no fundo.
Porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade de assumir, é que nós somos o que? Grandes pecadores. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, porque o pecado, preste bem atenção, o pecado ele traz uma sensação de anestesia da nossa consciência. Ele começa a calcificar o nosso coração. Ele começa a endurecer a nossa vida, os nossos sentimentos. E olha como que a gente olha para a história de Sansão e a gente vai vendo isso de maneira muito real, muito natural. Sansão quebrou o primeiro voto. O que Sansão fez? Lembra do sermão passado? Aonde que Sansão estava? Numa vinha. Sansão deveria beber vinho. Do que se fazia uma vinha? Vinho, bebida alcoólica. E Sansão estava onde? Na vinha. Outra coisa, Sansão rasgou quem? Lá na vinha. O quê? Depois ele voltou lá e fez o quê? Tocou no cadáver. Sansão estava indo em caminho para onde? Para a terra dos filisteus. E aí o que aconteceu na terra dos filisteus? Ele se casou não, ele juntou com quem? Com a filisteia. Aí só faltou o último voto, que era cortar o cabelo, que acontece depois, é o próximo sermão. Dia 12, tá? 12 de julho eu vou pregar esse sermão. Sansão não teve coragem de dizer que era consagrado a Deus, então ele se amoldou à cultura vigente. Eu comecei a ler o livro essa semana, vale a pena. Vocês conhecem aquele pastor chamado Felipe Amorim, da TV Novo Tempo? Felipe Amorim, ele que faz Lições da Bíblia. Lições da Bíblia, exatamente. E ele escreveu um livro para uma editora, a Thomas Nelson, que chama Cosmovisão. E ele fala um pouquinho sobre cultura. Se tem uma coisa que todos nós estamos imergidos, é sobre uma cultura. E toda cultura gera um impacto na nossa vida. Mas olha que interessante, que eu achei de uma das frases que o Felipe Amorim coloca lá no seu livro. Transgredir os absolutos de Deus nos leva a fazermos concessões aos princípios de Deus. Guardou aí no coração? Transgredir os absolutos de Deus nos leva a fazermos o quê? Aí vem uma frase poderosa que eu grifei aqui, que coloquei na minha Bíblia. Quem não sabe viver princípios não vai viver promessa. Guarde bem essa mensagem. Quem não sabe viver princípios não vai viver. Não tem como eu desejar que as promessas de Deus elas sejam plenas na minha vida, elas sejam constantes na minha realidade, se eu não vivo o quê? Princípios. E é por isso que na cosmovisão cristã, a cosmovisão cristã, ela entra em choque com a visão que o mundo tem. Porque o mundo diz que a gente não precisa ter o quê? Princípios, valores. Cada um faz o que bem entender. É o tal do hedonismo, a ética do prazer. O que importa é eu ser feliz. Mas quando eu vou para a visão bíblica, a Bíblia apresenta princípios, valores, comportamento, estilo de vida, ideias. E tudo isso é muito diferente. Agora, olha aqui para a história de Sansão. Olha aqui para mim. O que foi exatamente que aconteceu na história de Sansão? Sansão abriu mão do quê? Então, queridos, nessa manhã, quando eu não vivo os princípios da palavra de Deus, eu não posso ousar em desejar viver todas as promessas de Deus. Sansão foi se perdendo nos detalhes, nos pequenos detalhes. E falando de cultura, existem 3 formas da gente poder lidar com a cultura. A primeira delas é quando a gente rejeita totalmente a cultura. A segunda ideia é quando a gente absorve a cultura, e essa é uma ideia cada vez mais comum. O outro elemento é quando a gente contextualiza. E a gente tem bons exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, Paulo foi um excelente contextualizador sem abrir mão dos seus princípios. Lembra quando ele diz: eu me fiz de fraco para os fracos, de forte para os fortes, né? Contexto. Agora, Paulo abriu mão de algum princípio da Bíblia? Sim ou não?
Então Paulo foi o quê? Um excelente contextualizador. Queridos, nessa manhã nós somos lembrados que com o pecado nós não devemos brincar. Em dias como os nossos, é cada vez mais desafiador falar sobre o pecado. Em dias como o nosso, é muito mais comum a gente desejar, apreciar, falar sobre o amor, sobre a graça, sobre a salvação, do que sobre as coisas que precisam ser mudadas na minha vida. É porque, na verdade, o pecado, ele escancara uma realidade pela qual eu e você somos naturalmente inclinados. Eu preciso lembrar você nessa manhã que a definição errada de pecado afeta o conceito de santidade e perfeição na nossa vida. Ei, quando eu não entendo o que é pecado, não tem como eu entender santificação e também não tem como eu entender o que é glorificação. E muitas vezes nós adventistas estamos envolvidos num liberalismo extremo ou num perfeccionismo velado, onde a gente acha que nós somos mais santos do que os outros. E tem um livro que você tem que ler, gente. Esse livro foi escrito por um teólogo adventista chamado George Knight. Ele pregou isso na Assembleia da Associação Geral em 1992, o ano que eu nasci. E olha como ele começa dizendo, nas palavras de George Knight: queridos, pecado não é comer queijo, pecado não é comer rato, pecado não é comer cobra, pecado não é trabalhar no sábado, pecado não é roubar. Vai, pastor. Isso aí podem ser pecados. Vocês entenderam? Eu falei que isso pode ser o quê? Pecados. Mas pecado é amor. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, é para dizer que eu estou sendo herege, tá? É certo ou errado transmitir o sábado, à luz da Bíblia? Mas quando eu amo mais o meu trabalho, os meus interesses do que a Deus, eu pequei. É certo? É certo? É certo a gente comer carne de porco? Mas quando eu amo mais a carne de porco do que a palavra de Deus, aí está o pecado. Não estou dizendo que as atitudes são corretas. Eu estou tentando dizer para você que o conceito de pecado é muito mais profundo do que a gente imagina. E às vezes a gente se concentra só na casca, só no que a gente faz ou deixa de fazer. E a gente precisa entender que o pecado é muito mais denso do que a gente imagina. O pecado é muito mais do que uma conduta desleal, uma conduta errada. O pecado é muito mais do que um deslize. O pecado é muito mais do que uma falta de ética. O pecado é muito mais do que uma atitude inconveniente. O pecado é uma condição do caráter dos filhos e filhas de Deus nessa terra. Por isso, muito cuidado quando você fizer alguma avaliação de alguém. Por isso, devemos ter muito cuidado quando você diz que alguém é pecador ou não é pecador. Por outro lado, muito cuidado em se achar santo demais, porque na verdade você pode estar, e eu, podemos estar perdido demais. Aqueles que são perfeccionistas de plantão, lembre-se de uma coisa: ainda que você não faça determinadas coisas, ainda que eu tenha um estilo de vida diferente dos outros, eu continuo infectado pelo vírus mortal do pecado. O pecado é amor. O pecado é um conceito relacional. Pecado é quando eu ataco de maneira pessoal a autoridade de Deus e da sua palavra na minha vida.
O pecado é quando a criatura desconfia de Deus. O pecado é quando eu tiro a condição do Senhor ser o Senhor da minha vida. O pecado é muito mais do que ações isoladas. Ele reflete a condição do coração. Ele vai fundo. E por que a gente tem dificuldade de assumir que nós somos pecadores? Porque eu tenho a facilidade de esconder os pecados. Porque a gente continua achando que pecado é simplesmente aquilo que a gente faz. Pecado é muito mais do que ações, ele reflete o estado do coração. E há um outro fato isolado aqui no texto. O texto diz que a mulher de Sansão usou um recurso da sensibilidade, das lágrimas. Ela seduziu, ela dominou, e depois ela foi lá e fez o que com Sansão? E traiu. O pecado faz exatamente essa mesma sequência na sua e na minha vida. Primeiro, ele nos atrai. Depois o pecado começa a dominar as minhas faculdades, as minhas emoções, a minha vida, os meus conceitos. E depois o pecado nos leva ao quê? Ele nos trai. Ele promete uma coisa e entrega o quê? Outra. Primeiro ele nos atrai, depois ele nos domina e por fim ele golpeia, nos deixando caídos, marcados pelo erro, culpados e sofrendo as consequências do pecado. É preciso relembrarmos nessa manhã que todo pecado traz para nós consequências. Sansão foi capaz de matar leões, romper cordas, mas não foi capaz de resistir às lágrimas de uma mulher filisteia. Frase poderosa: nunca seremos mais fortes do que o nosso ponto mais fraco. Nunca seremos mais fortes do que o nosso ponto mais fraco. A gente às vezes diz por aí: eu estou enfrentando a tentação, eu estou lutando com a tentação. Tentação a gente não enfrenta, tentação a gente foge. Tem muito bonzão, muito gente que se acha forte demais, que entra nas tentações de peito aberto, na tentativa de poder vencer, na tentativa de se achar mais forte do que as tentações. Queridos, tentação a gente precisa fugir. E cada dia o pecado do inimigo vai apresentar propostas, tentações para mim e para você. E a grande pergunta é: você tem enfrentado ou você tem fugido das tentações? Esse é o enigma do pecado. Mas agora eu vou para o segundo enigma da mensagem de hoje, o enigma da vida. O que é? Passa a festa do próprio casamento arrumando confusão com os filisteus. Consegue resolver essa charada? Quem? Sansão. É por isso que a história de Sansão é a história de uma vida que se perde o controle. E se tem algo que o fortão Sansão perde, é o controle das suas palavras. Eu nunca tinha pensado, estudando o texto, eu consegui extrair daqui 2 enigmas que a gente precisa aprender a lidar. Controle das palavras. Isso para mim é difícil. Eu não sei para você, eu estou dizendo que para mim é difícil. Você já deve estar pensando aí: lá vem o pastor com mais uma mensagem para abordar no público dos problemas mais comuns da vida da igreja, dos irmãos, de quem vive em sociedade, quem vive em comunidade. Lá vem o pastor querendo rodear para falar de alguém assim no geral. Mas queridos, eu não sei você,
Mas controlar as palavras para mim é um grande desafio. Porque uma língua sem controle é apenas a evidência de uma vida descontrolada. Uma língua sem controle é apenas uma evidência de uma vida descontrolada. E buscando recursos na Bíblia, eu encontrei alguns textos. Provérbios 12, verso 18 diz para mim e para você: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? Cura. Tiago 3, verso 2: todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E o texto que eu mais gostei, mas também o mais desafiador, Colossenses 4, verso 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada Sansão falou demais. Sansão não conseguiu guardar a sua língua. O problema não foi só falar demais. O problema é que ele falou sobre os segredos mais íntimos da sua vida. Nesse episódio, depois foi da língua. Queridos, dosar a forma de falarmos é muito difícil. Especialmente quem é mais sanguíneo, quem tem uma personalidade mais ativa. É muito mais fácil para a gente pensar assim: eu falei mesmo, doa quem doer. É verdade que a gente tem que falar as coisas, mas existe um tempo certo, um lugar certo e uma forma certa. E daí uma das grandes lutas da minha vida, e talvez de muitos de nós, que nós somos muito mais controlados pelos nossos instintos, pelas nossas emoções. E eu preciso lembrar que muitas vezes as nossas palavras estão matando pessoas, estão ferindo corações. Quando a gente está num momento de falta de sabedoria, é exatamente quando a gente troca o piloto. É quando a gente bloqueia a ação do Espírito Santo. É quando a gente coloca, é quando a gente aciona o piloto automático. E no piloto automático é aí que a gente faz, me permitam dizer essa expressão bem comum, bem chula. É aí que a gente comete as grandes bobeiras da nossa vida. É aí onde eu falo que não deve. É aí que a nossa boa intenção tenta maquiar a nossa forma de expor, censurar, condenar, machucar, construir uma imagem distorcida de alguém. É por isso que uma vida vazia da presença de Deus é uma vida marcada pelos desencontros e tragédias. É por isso que nós somos lembrados nessa manhã que uma das virtudes do Espírito Santo causar na minha vida é um tal de domínio próprio. E se dominar é a gente ser emparedado pelo Espírito Santo. E muitas vezes é o Espírito dizendo para mim e para você: ei, para de falar, comece a ouvir mais a voz do Espírito Santo. É um desafio para a gente estar na igreja, para a gente tem que conviver com gente de todos os tipos, estilos. A Sansão ensina de que, em vez da gente falar demais, a gente precisa ouvir mais o Espírito Santo. Há dois extremos quando se perde o controle: é a gente se emudecer, é a gente dizer deixa para lá, ou quando a gente quer descarregar tudo aquilo que a gente pensa diante de alguém.
É quando a gente abre a guarda, é quando a gente conta os nossos segredos, é quando a gente fere os corações, é quando a gente revela quem nós somos, porque pessoas incontroladas produzem ações descontroladas. Se tem um trabalho que o Espírito Santo tem na nossa vida, é controlar as nossas palavras. A Bíblia também me lembra que aquilo que sai da minha boca é simplesmente um extravasar daquilo que o meu coração está cheio. Há um outro problema. Sansão, ele apreciou ser o centro das atenções. E aqui vem um outro problema. A gente gosta de palco, a gente gosta de púlpito, a gente gosta de aplauso. A gente tenta se livrar disso, mas a gente gosta. A gente gosta daquele tapinha nas costas dizendo assim: olha o que você fez, foi show, foi extraordinário. Sem você as coisas não teriam dado certo. Eu fui pastor de uma outra igreja, um outro distrito, e tinha alguém que dizia assim: pastor, está vendo essa igreja? Foi eu que fiz. Sabe, pastor, teve culto aqui hoje porque eu e a minha família estivemos aqui. Sabe, pastor, o dia que eu mudar nessa cidade, eu acho que essa igreja vai fechar. Quando o Sansão ele fala, todos escutam o seu jogo de palavras, todos prestam atenção na sua charada, natureza carnal, pecaminosa, toma a direção da sua vida. E esse texto me fez entender uma coisa: nem sempre as pessoas estão interessadas no que eu e você dizemos. Nem sempre as pessoas querem ouvir o que você tem para dizer. Então a gente precisa parar de achar que nós somos os reizinhos, o centro do mundo, de que todo mundo tem que me ouvir, de que eu falei e a água parou, de que as coisas precisam ser do meu jeito, ou é do meu jeito ou eu estou fora, ou eu não faço mais isso, ou eu saio da igreja, ou eu não entrego a minha função na igreja. A gente está vivendo hoje uma geração de um mimimi que a gente se ofende com tudo. Na verdade, o inimigo está interessado no que você diz, mas ele está interessado aonde ele vai nos levar. O grande alvo do inimigo não é o que você fala, o que eu falo, mas é aonde ele vai nos levar. Por isso, queridos, resguardemos o nosso coração das sondagens do inimigo. Às vezes o diabo ele apenas ronda, e quando ele ronda a gente cede, e aí é onde ele age para invadir o nosso coração. Por isso, estabeleça a atitude correta. E o tempo está voando, gente. O enigma da vida passa pelo controle do quê? Da língua. Do quê? Da língua. Segundo controle, segundo enigma: controle das emoções. Nós vivemos no mundo hoje uma pandemia de doença emocional que afeta cristãos e não cristãos. Esse é um desafio na vida de todos nós, é controlar os sentimentos. Agora eu preciso extrair dessa história uma lição poderosa. A nossa confiança em Deus, ela não está condicionada por razões, pelos sentimentos, e sim pela razão. Olha a estratégia. Olha a estratégia. Sansão, você não vai contar para mim o seu segredo? Você tem a coragem de chegar aqui, zombar com seus amigos, e você não vai contar o seu segredo para mim, que sou a sua mulher? E aí Sansão usa a desculpa que todos nós dissemos alguma vez na vida: mas eu não contei nem para minha mãe nem para meu pai, vou contar para você. Não é assim que a gente faz? Eu não contei para ninguém. E aí é onde o choro, o drama, o sentimento do jogo dos interesses salta dentro de Sansão. E aqueles olhinhos do gatinho do Shrek, cheio de lágrimas, aquele olhar piedoso daquela mulher enviada do cão, filho de Satanás. Ô mulherzinha, pior que esse só Jezabel, gente.
O choro fingido da sua esposa fez com que o juiz de Israel caísse cada vez mais. O quadro aqui é de saúde emocional. Além de saúde espiritual, há um problema grave. As emoções de Sansão haviam se corrompido. É preciso a gente aprender a lidar com os sentimentos. Terapia faz bem, inclusive para o pastor, tá? E de vez em quando eu dou uma passada lá, tá, gente? Falando nisso, estou precisando de novo, tá? Amém. Essas brincadeiras à parte. Brincadeira não, realidade. O líder de Israel perdeu o controle das suas emoções. Ei, você está achando que é só o pastor que é líder espiritual? Não. Todos nós somos líderes espirituais nessa igreja, na nossa casa, na nossa família. E todos nós precisamos ter as nossas emoções controladas pelo Espírito de Deus. Pastor, você está falando para alguém específico? Não, estou falando para todo mundo, inclusive eu. Sabe por que de vez em quando a gente tem uns destemperos na comunidade? Sabe por que muitas vezes a gente passa da conta? É porque as nossas emoções se desalinham. As nossas emoções, elas precisam ser ajustadas constantemente. O que a serva do Senhor diz no livro Mente, Caráter e Personalidade? Se você não pode controlar os seus impulsos, Ellen White, mente, caráter e personalidade. Se você não pode controlar os impulsos, as suas emoções, segundo o que desejares, podeis controlar a vontade, assim se operará em vossa vida uma mudança completa. Quando eu e você rendemos a Cristo, a vontade de Cristo, nossa vida é escondida com Cristo em Deus. Alia-se ao poder que está acima de todos os principados e potestades. Recebeis de Deus uma força que em vocês vão lhes manter seguros e uma nova vida. Mesmo a vida da fé se torna possível. No mundo perfeito, as faculdades mentais superiores dominam as inferiores. Na realidade do pecado, o domínio das faculdades superiores, a razão, é dominada pelas emoções humanas. Eu preciso abrir o coração para vocês essa manhã. A gente precisa, como povo de Deus, melhorar o nosso controle emocional. A gente precisa controlar mais a nossa vida. Estou dizendo de mim, gente. Assumir erros, ainda mais de maneira pública, é um desafio. Você precisa dizer nessa manhã que um dos grandes enigmas da nossa vida é a gente parar de se parecer demais com Sansão. Todos nós aqui em algum momento da vida, a gente já feriu ou foi ferido pela nossa falta de tempero nas nossas palavras. Eu também já machuquei muita gente. Eu também já falei o que não devia. Eu também fui mais movido pelos sentimentos, pelas emoções do que pela razão. Mas, queridos, nessa manhã a história de Sansão faz a gente entender que se a gente continuar sendo, se eu continuar sendo dominado pelos instintos, a gente vai continuar colhendo tristezas e desencontros ao longo da nossa caminhada. Eu vou para o último enigma. É o enigma da salvação. É quando a gente precisa entender o último enigma. Depois que a gente compreendeu o que é o enigma do pecado,
Depois que a gente entendeu o enigma, que é uma vida controlada, que é descontrolada pelas palavras e pelas emoções, a gente agora precisa entender uma das coisas também mais desafiadoras da vida. A gente precisa entender o que é a salvação. E esse é o enigma mais desafiador. Esse é o enigma mais difícil de ser compreendido. Porque entender o processo de salvação não é tão simples como parece. A tentativa de compreender a forma de Deus nos amar, de Deus nos alcançar, a tentativa de Deus alcançar filhos tão desobedientes, é o enigma de tentarmos entender porque um Deus de amor, de misericórdia, de graça, abriu mão da glória do céu para vir a essa terra, morrer no seu e no meu lugar. É por isso que a salvação é o tema das Escrituras. Deus pode usar diversos agentes para efetuar a salvação, para efetuar os seus propósitos. Mas lembre-se de uma coisa: somente Deus pode nos salvar. É claro, desde o começo da Bíblia, a gente vê um Deus com a vontade incansável, com um esforço sobremodo para tentar nos resgatar. É por isso que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E nessa história, sabe quem é que está perdido? Eu, você. Perdidos por causa das nossas emoções, perdidos por causa das nossas palavras, perdidos por causa dos nossos muitos pecados. Deus pode nos salvar de diversas formas. Ele salva daqueles que fazem o povo correr perigo, os ímpios, aqueles que nos perseguem, da tribulação, da angústia, das situações difíceis, do temor da morte, da própria morte. Deus pode salvar. Mas também Deus nos livra. Deus tem a capacidade de livrar a humanidade do estado de pecado e das suas consequências. Atrelado ao enigma da salvação, é um símbolo que atravessa os séculos. É a cruz, que se cruza em nossa vida. É a cruz que confronta os nossos olhos, a nossa mente. É a cruz que atravessa os nossos pecados. Há um mistério pelo qual ainda não foi totalmente decifrado. Sabe qual é esse mistério? Como que o Filho de Deus se entregou por gente que muitas vezes não dá a mínima, por gente que às vezes nem sequer crê nele. Como que um Deus, dono do mundo, do universo, teve a capacidade de fazer a maior prova de amor para nos salvar? É bem verdade que esse mistério, que esse enigma, nem a história de Sansão, nem o pastor Wendel tem uma resposta para mim. Esse enigma, a gente vai precisar chegar no céu, bater um papo cabeça com Jesus, olhar no fundo dos olhos de Cristo e dizer: por quê? Por que você fez isso?
cruz, ela é o momento mais decisivo da história. É quando a humanidade e a divindade se unem de maneira plena. É por isso que nós cremos na morte vicária, expiatória, reconciliadora de Jesus. Mas como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6, verso 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão Na cruz de Cristo. na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sansão começou a gloriar demais na sua força. Sansão começou demais a se achar o homem mais forte do mundo. Sansão se achou santo demais para estar se perdendo aos poucos. Sansão começou a se achar tão bom que ele não conseguia mais entender que se não fosse por Cristo, ele estaria perdido para todo sempre. Ei, sabe qual é o grande enigma de hoje? É que a gente está perdendo o nosso amor, a nossa entrega pela cruz de Cristo. A gente está confiando demais nas nossas habilidades, no nosso título, o que a gente faz. E aí, eu posso ser o pastor dessa igreja, mas se não for por Cristo, eu estou completamente perdido, assim como Sansão estava. Eu termino lembrando que nós cremos que a salvação ela abrange tanto aspectos objetivos como subjetivos. É o enigma da encarnação. E eu termino com uma charada. O que é? Ou quem é aquele que está guiando a história da sua vida? Jesus, naquela cruz, resolveu o maior mistério, o maior enigma de todos os tempos. Ele garantiu a nossa redenção. Entendeu? Quais são os maiores enigmas da vida? Pecado, controle, salvação. Definição correta de pecado: consciência correta em relação à santificação e à glorificação. Anote no rodapé da sua vida: a arte do domínio próprio só é possível quando o Espírito Santo literalmente controlar e tomar posse da minha e da sua vida. A cruz continua sendo o maior enigma, o maior mistério de todos. Mas fique tranquilo, ela resolveu o nosso problema. Ele nos deu a salvação. Que é o que é? Que se levantou num monte feio, mas que garante a nossa redenção? É a cruz de Cristo. Tudo aquilo que você e eu precisamos para que a gente continue sendo Sansão, mas Sansão transformado, salvos, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Não é o quarteto, não é o louvor. Faz tempo que eu não faço isso, mas eu queria hoje fazer algo diferente com você. Será que tem alguém como eu hoje que precisa reconhecer os meus pecados? Será que tem alguém aqui que tem coragem de dizer hoje: eu preciso cuidar mais das minhas palavras e das minhas emoções?
Será que tem alguém aqui nessa manhã que quer dizer assim, eu preciso tomar uma decisão porque Jesus está voltando? Eu preciso aceitar a salvação em Jesus. Será que tem alguém nessa manhã que, assim como eu, quer dizer assim, eu preciso ser forte, Jesus? Tu vai cantar uma música. E eu queria dizer que você que precisa disso, assim como eu queria convidar você durante a música, sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque hoje nós vamos orar juntos. Hoje nós talvez chegamos aqui como fracos, mas nós vamos sair hoje daqui em Jesus, fortes e prontos para sermos salvos pela cruz de Cristo Jesus. Amém. E aí? Você está precisando disso? Eu quero ser entendendo. A igreja está convidada a cantar conosco. Esse hino nós iremos cantar na programação da parte da tarde. E já peço a colaboração dos irmãos para que nós possamos nos adaptar e juntos adorarmos o nosso Deus. Posso clamar? Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
enigma da sua vida. Ainda que o nosso enigma possa parecer indecifrável, você pode ter certeza que nessa manhã a cruz é a grande revelação desse enigma que é a nossa vida. Esteja preparado para as mudanças necessárias. Esteja pronto para viver as grandes ações de Deus. Esteja pronto para ser, mais uma vez, guiado por Deus. Sejamos fortes, vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Querido Deus, é difícil a gente assumir o nosso pecado. É difícil a gente controlar as nossas palavras, as nossas emoções por nós mesmos. A gente ri da história de Sansão, mas a gente tem que se lembrar que a história dele é muito parecida com a nossa. A gente vai se perdendo nos detalhes. Quando a gente se dá conta, a gente já fez bobagem. Quando a gente se deu conta, a gente já falou que não devia. A gente agiu como não deveríamos. A gente pecou como não deveríamos. Por isso, Senhor, que nessa manhã fortaleça a nossa vida. Transforma-nos e faz de nós homens e mulheres vitoriosos em nome de Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua palavra vai fundo no nosso coração. Senhor, eu peço licença, mas eu quero pedir que a mensagem dessa manhã produza as mudanças necessárias na minha vida e na vida desta igreja. Custe o que custar. Entra no nosso coração e faz de nós, de fracassados espirituais, em vitoriosos em nome de Cristo Jesus. Que a cruz de Cristo, que a salvação que vem dela, possa ser a nossa razão de viver, seja a nossa motivação, e que de controlados pelas emoções, sejamos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Despeça-nos com a Tua bênção, traga-nos de volta hoje à tarde. São bênçãos que nós pedimos, oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.